Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para falar de GIMP e dessa vez nós vamos falar sobre as ferramentas de limpeza e ajuste. Ao todo são 6 ferramentas e eu vou estar aqui demonstrando elas para vocês. Bom gente, as ferramentas de limpeza e ajuste servem para fazer retoques nas fotografias. Então quando a gente vê aquela modelo bem bonita, sem nenhuma imperfeição, provavelmente ela deve ter passado por alguma edição e utilizado alguma dessas ferramentas. Essa parte do curso é bem legal e vocês vão começar a perceber que vão estar cada vez mais se aprimorando e fazendo um uso profissional do programa. Então, a primeira ferramenta que eu vou falar é a ferramenta de clonagem. Ela é essa aqui, desse carimbozinho do ícone. E essa ferramenta ela serve para remover uma área indesejada, mas utilizando outra área da imagem como uma cobertura. Então ela copia e cola outra área da imagem para remover aquela imperfeição. Eu vou estar usando ela aqui para remover a espinha aqui de Neymar. Então vou fazer aqui um tratamento estético nele. O comando que você tem que usar é o seguinte: primeiro você tem que selecionar a área da imagem que vai cobrir a área com a imperfeição. Então você aperta Ctrl e aqui clica na área que você quer que ela fique por cima da área imperfeita. E depois você é só clicar. Se você clicar uma vez, ele vai dar só uma pincelada. Agora, se você clicar e segurar e arrastar, ele vai fazer como se fosse um... Ele vai também pegar outras áreas da imagem que estão perto da área que você selecionou como referência. Certo? Aqui eu vou remover a espinha de baixo. Então, vocês percebem que o Neymar ele já não está com espinha. Mas se vocês observarem, como a área que eu peguei é mais clara, a área que eu cobri, ela ficou aqui como se fosse um pano branco, uma mancha mais clara na imagem. Isso não é legal. Então, gente, para esse tipo de ação, eu tenho aqui outra ferramenta, que é a ferramenta de restauração, que é esse band-aidzinho. Ela funciona bem parecida com a ferramenta do carimbo, sendo que ela é um pouco mais inteligente. Então ela vai mesclar a área que eu vou pegar com a área que eu quero substituir. Então essa sobreposição ela vai ficar mais suave e vai ficar mais real. Aqui. E aqui. Pronto, gente. Então ela manteve algumas características da área, por exemplo, a tonalidade da área em que eu removi, e ela copiou a textura da área que eu quis selecionar. E dessa forma ficou bem legal o resultado. Então, geralmente a ferramenta de restauração ela é mais indicada para trabalhar com pele, porque geralmente quando você pega uma parte da pele e coloca por cima da outra, geralmente as tonalidades são um pouco mais escuras, mais claras, tem algumas imperfeições, então é bom que ela faça essa mesclagem, que é característico dessa ferramenta. Então aqui eu vou estar limpando as espinhas dessa modelo usando a ferramenta de restauração. Então do mesmo jeito eu vou selecionar aqui a área da imagem que vai cobrir a imperfeição. Eu aperto Ctrl e clico. E agora eu vou estar cobrindo. E assim eu vou fazer para cada espinha. É bom que você pegue sempre uma área próxima para que a imagem não fique muito diferente, entendeu? Para que ela mantenha um padrão da textura próxima do local da imperfeição.
Pronto, gente. Então aqui eu removi bastante espinha dela. Vou deixar algumas pequenas imperfeições para também não ficar uma coisa muito artificial. Então aqui, gente, no meu histórico de desfazer, eu vou poder observar a diferença da edição. Veja só. Antes, ela com bastante espinha. E depois de editado, melhorou bastante e ficou algo bem sutil, algo bem legal. Bom, gente, então vou estar agora falando sobre a nossa terceira ferramenta de limpeza e ajuste, que é a ferramenta de clonagem em perspectiva. Essa ferramenta ela deve ser utilizada quando a gente tem alguma pessoa, algum objeto próximo a alguma textura que esteja em perspectiva. Por quê? Porque se eu usar uma ferramenta de clonagem simples, quando eu copiar de uma área para outra, ela não vai seguir a diminuição da textura que a perspectiva segue. Então essa ferramenta a gente define onde está a perspectiva e ela faz esse cálculo automaticamente para que o objeto ele vá seguindo a perspectiva. Então vocês vão poder observar aqui na prática como é que isso funciona. Então quando você clica na ferramenta, a primeira coisa que você deve fazer é modificar aqui o plano de perspectiva. Então você clicou aqui na imagem, ele vai dar aqui 4 retângulos para você marcar o desenho da perspectiva. Então veja bem, gente, essa é uma questão que exige percepção. Então aqui a gente vai usar como referência os próprios tijolos aqui, ó. A nossa perspectiva, ela vai fechando mais ou menos nessa área aqui, ó. Então eu peguei aqui um trecho que eu estou seguindo aqui as linhas dos tijolos para dizer que ele vai fechando essa medida. A partir do momento que eu selecionei a ferramenta de o plano de perspectiva, eu venho aqui e coloco clonagem em perspectiva. Então agora eu vou usar essa ferramenta assim como eu usei as outras. Vou selecionar a área que eu quero copiar para sobrepor a área que eu quero excluir, que no caso vai ser essa escultura aqui de alce. Então eu vou definir o tamanho do pincel. Vou colocar ele maiorzinho. E agora eu vou selecionar o ponto que eu quero e aonde eu quero colar. Pronto. Então, se vocês puderem observar, ao longo da colagem, ele vai diminuindo o tamanho da textura para se adequar à perspectiva. Nessa parte é importante que você preste atenção na continuidade da textura. Então, quando você clicar e ela ficar descontínua, você aperta um Ctrl Z e tenta ajustar ela para que ela siga mais ou menos o padrão. Pronto, gente. Não ficou ideal, mas deu para disfarçar um pouco. Essa ferramenta ela tem que ser feita com bastante calma e você tem que sempre ir ajustando as imperfeições para que possa cada vez ficar mais próximo do que seria realmente. Pronto. Bom, gente, dando continuidade, vou falar agora da ferramenta de desfocar. A ferramenta de desfocar, ela é ideal assim para quando você quer desfocar uma informação que não quer que apareça, ou então quando você quer que o item do primeiro plano se destaque e
você desfocar o fundo. Eu vou demonstrar os dois exemplos. O primeiro deles aqui é um cartão de crédito. Eu vou desfocar o número, como se eu fosse publicar alguma coisa com alguma informação que fosse sigilosa. Aí no caso aqui eu vou desfocar bastante para que as pessoas não vissem o número do cartão. No caso, para usar a ferramenta é bastante simples, você regula o tamanho dela igual às outras ferramentas e você basta clicar e segurar e ir arrastando até o desfoque ficar do jeito que você queira. Pronto, o resultado final é esse. Aqui eu posso demonstrar também a ferramenta de desfoque para ela valorizar o que está no primeiro plano, no caso o pássaro. Eu vou desfocar o fundo. Então eu posso aqui desfocar todo o fundo e deixar somente o pássaro nítido. Pronto. Se você quiser aumentar ou diminuir a intensidade do desfoque, você pode vir aqui nesse item taxa e diminuir ou aumentar. Esse aqui é o resultado final da nossa edição. Bom, gente, a próxima ferramenta que eu vou falar agora é a ferramenta de borrar. Imagine que você tem ali tintas frescas e você vai passar o dedo por cima e vai borrar aquelas tintas. Então, é esse o funcionamento dessa ferramenta. Então ela é ideal para quando você tenha áreas com imperfeições e você queira misturar um pouco mais aquelas cores, aqueles pixels ali. Aí você faz isso. Eu vou demonstrar aqui. Vou tentar retocar aqui um pouco a celulite dessa mulher, porque eu acho que isso é um procedimento assim que é muito comum na edição de imagem de fotografia. Então eu vou estar aqui marcando aqui algumas opções, colocando aqui pincelada suave. E a taxa eu vou colocar aqui embaixo, bem no finalzinho. Para 25. Que no caso é a intensidade. Então aqui eu vou ter que ir com bastante calma, bastante cautela, porque se eu fizer algo muito grosseiro, vai parecer muito artificial. Então eu vou clicando e arrastando, tirando assim as imperfeições. Eu não vou remover toda a celulite para ficar algo mais natural, assim, para não ser uma coisa muito artificial. Pronto, gente. Então finalizei também essa edição. Não mexi tanto para que ainda fique aparentando ser a mesma pessoa. Bom, gente, para encerrar a aula de hoje, eu vou falar sobre a última ferramenta, que é a ferramenta de superexposição ou subexposição. No caso, essa ferramenta ela clareia ou escurece uma determinada área da imagem. Então, trabalhar com essa ferramenta é diferente de trabalhar com ajuste de cores, porque se você mudar o brilho ou o contraste da imagem como um todo, ela vai mexer na imagem como um todo. E essa ferramenta aqui ela só vai trabalhar na área que você pincelar da imagem. Nesse caso aqui, eu vou usar a ferramenta para clarear a olheira da personagem. Então, eu vou selecionar a ferramenta, vou marcar aqui a opção pincelada suave
para ela fazer pinceladas mais suaves. Vou marcar aqui o tipo subexposição para ela clarear e vou escolher aqui os tons médios. Aqui na taxa de exposição eu vou marcar 20. Então aqui agora é só eu ir clicando e clareando lentamente aqui. Pronto, agora eu vou clarear aqui o outro lado. É interessante que você passe várias vezes até ficar no tom que você deseja. E às vezes que você passe em outras áreas só para que ele crie uma uniformidade no desenho como um todo. Pronto, gente, finalizada a edição. Então, gente, a gente chegou ao fim de mais um vídeo tutorial. Assim, deu para aprender bastante sobre essas ferramentas, elas são bastante úteis e a cada dia que passa a gente vai ficando mais profissional. Então, obrigado aí pela participação e atenção de todos e até a próxima.